Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando de 3 investimentos para iniciantes, para você que está começando no mercado, para você que tem medo de investir. Se você ainda não investe, muito possivelmente você sabe que daqui a pouco você vai ter que depender do governo, enfim, para ter uma aposentadoria que seja. E eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal falando justamente disso, que eu acredito que a aposentadoria vai acabar, mas eu acho que esse ponto vai muito mais além do que está pensando em aposentadoria. Eu particularmente, acho que só vou parar de trabalhar quando, enfim, não conseguir levantar da cama. Mas é um ponto que não envolve simplesmente parar de trabalhar. É um ponto que envolve liberdade financeira. Ou seja, se você é demitido amanhã, ou se você encher o saco do seu trabalho, você tem a tranquilidade, enfim, de pedir demissão, ou seja, seguir sua vida normal, tendo uma fonte de renda passiva e um dinheiro que te garanta a sua qualidade de vida. E eu falo não só pagar as contas, mas para que você também possa realizar os seus sonhos. Então eu vou falar de 3 investimentos básicos aqui, lembrando que você não precisa ter muito dinheiro para investir, né? Então na verdade com R$100, R$200 você já consegue fazer o investimento aqui nesses 3 investimentos que eu vou estar falando. E tem outro ponto também, não é uma condição complexa, tá? Você só vai precisar abrir uma conta numa corretora, aquela que faz intermediação, né, entre o investidor e a Bolsa de Valores, a B3. Você não consegue bater lá na porta da B3 e falar, olha, eu quero uma ação, eu quero um ETF, que seja, ou enfim, eu quero colocar dinheiro nesse investimento. Não, você vai ter que abrir uma conta numa corretora para isso, tá? E o processo é muito simples. Na verdade, o processo mais difícil, a condição mais difícil é você escolher o que você vai investir, você fazer a escolha certa, que vai muito em linha com o seu perfil. Então bora lá, vamos falar aí desses 3 investimentos. Antes disso, eu faço um convite para você deixar o seu like, o seu joinha aqui no vídeo. Se você não está inscrito no canal, faz a sua inscrição, tá? Que ajuda bastante aqui, o canal tá crescendo, para que esse conteúdo atinja mais pessoas. E se você também não me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, @leodutra.1, corre lá, me segue. Tô sempre postando coisas novas também. Então vamos lá, vamos falar dos 3 investimentos aqui. O primeiro investimento é BOVA11, tá? O que é BOVA11, Léo? Basicamente, BOVA11 é um ETF, Exchange Traded Funds, que é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. Você pode colocar o código lá BOVA11 no seu home broker, que é o aplicativo da corretora para você comprar e vender ações, colocar BOVA11 que você vai ver gente negociando aquele negócio toda hora. O interessante é que você consegue comprar de 1 em 1, ou seja, você vai gastar ali aproximadamente, a depender do momento que você está vendo esse vídeo, na casa de R$100, R$150, então dá para tranquilamente você fazer esse investimento. O que é legal no BOVA11? Ele replica as maiores empresas do índice Bovespa. Então ele é um fundo que é naturalmente diversificado. Por ele ser naturalmente diversificado, a volatilidade é menor, ou seja, ela sofre menos oscilações, tá? Você não vai ver aquelas altas violentas, nem aquelas quedas também abruptas, mas a gente tem uma boa rentabilidade no longo prazo. Então, só para você ter uma ideia, BOVA11, se eu for pegar aqui os últimos 5 anos, na verdade os últimos 6 anos aqui de BOVA11, é um ativo que valorizou aproximadamente 136%, teve máxima de valorização de 236%. Então você vê que a oscilação é menor, tá? A variação é menor, mas você tem um ativo que é extremamente seguro. E por que eu digo seguro? A gente tem o risco temporário, que são aquelas quedas que o mercado pode sofrer e depois voltar a subir, e a gente tem o risco de perda permanente. No longo prazo, esses ativos como BOVA11, VVB11, enfim, e boas empresas também, empresas que são lucrativas, elas tendem a subir, elas têm a sua tendência de alta, porque a economia vai crescendo, as empresas vão crescendo, as empresas vão tendo mais lucro e com isso os ativos também vão valorizando. Então, o BOVA11 é uma excelente forma para você estar começando de maneira diversificada e segura, já que o risco permanente, ou seja, o risco de BOVA11 quebrar é muito baixo, até porque teriam que quebrar todas as empresas ali, as maiores empresas do Brasil, ou seja, o país teria que estar quebrando e, consequentemente, ele carregaria os títulos de renda fixa, a própria aposentadoria, poupança e daí em diante, né? Eu poderia até dizer aqui que a poupança tem um risco até maior, o risco de perda permanente até maior do que BOVA11, tá? Isso porque se a gente for pegar, acho que foi em 92, né? Teve o confisco lá do Collor, que todo mundo que tinha dinheiro lá em poupança se lascou. Então,
você não vê essa condição, embora você tenha as quedas temporárias, você não vê essa condição no que seja um índice como o BOVA11, tá? A segunda da lista aqui de investimentos para iniciantes é IVVB11. E o que é o IVVB11? IVVB11 surgiu ali em 2014, tá? E ele replica as 500 maiores empresas do mercado americano, ou seja, dos Estados Unidos. Então, você vai ter uma exposição tanto em moeda forte, em dólar, e você vai ter uma exposição, você vai ter uma diversificação dessas empresas lá fora também. O que é o interessante? O IVVB11 também é um ETF que replica o índice S&P 500, que tem essas 500 maiores empresas aí eu poderia dizer as 500 maiores empresas do mundo, tá? Então a sua chance de risco permanente, de perda permanente é ainda muito menor. E o legal é que você consegue também comprar de um em um, então você vai gastar ali na casa de R$200, R$250 para fazer um investimento em VVB11. Dá uma olhada na valorização de VVB11 aí nos últimos anos. Então se eu pegar a valorização dos últimos 6 anos aí de VVB11, vai dar um retorno de 229,5% do seu capital inicial alocado, com máxima de valorização de 293%. Então vamos a um cálculo básico aqui. Beleza. Você pode ver que também é um índice com baixa volatilidade, não vai ter valorizações absurdas, mas também você não vai sofrer quedas absurdas também, além de você ter uma segurança aí enorme contra as perdas permanentes. Mas se a gente for pegar 292% nos últimos 6 anos, isso nos dá uma média de 1,07% de rentabilidade ao mês. Se você tivesse colocado R$200 por mês em VVB11, hoje você teria aproximadamente R$26. Se você tivesse colocado R$1.000, seriam R$260 mil. Agora isso a gente está falando de 6 anos. Se você estende um pouquinho mais, vai ali para 10 anos aproximadamente, R$200 colocados por mês em VVB11, você teria hoje aproximadamente R$48 mil. Se fossem R$1.000 colocados por mês, R$480 mil. Então olha a mágica. Agora imagina em 20 anos, 30 anos. Você vê que você tem uma forma de investir o seu dinheiro de maneira segura, muito melhor do que deixar, enfim, na poupança, renda fixa ou parado na sua conta, e até fazer um esforçozinho, para colocar R$200 lá e ter uma segurança no futuro, ter um dinheiro no futuro que pode te garantir uma liberdade financeira. Então, vê se não vale a pena para você ficar aí de fora sem começar. Às vezes a gente fica procrastinando, falando, pô, eu vou ter que olhar isso, vou ter que fazer aquilo, não, vou deixar para depois porque tem coisas mais importantes e a gente esquece do nosso futuro. Nosso futuro também é super importante. Investir não é sobre hoje, mas a gente comprar o nosso bem mais precioso lá na frente, que é tempo. Então, pensa nisso daí. E a outra forma de investimento, para quem quer receber aluguel mensal, tá, são os fundos de investimentos imobiliários. E aí tem uma infinidade de fundos de investimento. Tá? Nos fundos de investimento imobiliário, você investe basicamente em imóveis, que são esses grandes prédios que tem aqui, por exemplo, em São Paulo, né? Para construir aquele negócio, eles captam dinheiro com diversos investidores através de um fundo de investimento imobiliário, constrói o prédio e você recebe o aluguel. Todos os meses caindo na sua conta livre de imposto de renda, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Você não vai estar pagando IR, você não vai estar pagando imposto de renda. Claro que também tem fundos de investimento imobiliário que são de papéis, ou seja, investimentos em títulos, na verdade, né, que são os ditos CRIs, enfim, tem uma infinidade também de fundos de investimento imobiliário. Mas o que é legal nesses fundos de investimento imobiliário? É que você consegue um aluguel mensal, como eu falei, livre de imposto de renda, e ele tem baixa oscilação. Embora seja um ativo que vai oscilar também de acordo com taxa de juros, esses negócios, mas é um ativo, um papel que vai oscilar bem menos do que uma ação, do que um próprio índice, o BOVA11, o IVVB11. Então, para você que tem receio de botar o seu dinheiro e falar, caramba, eu não posso colocar o meu dinheiro aqui porque, sei lá, eu tenho medo de o papel cair, depois voltar a subir, que seja. Então, o fundo de investimento imobiliário ele vai te trazer uma proteção maior. Agora vamos a algumas dicas importantes. Foco no longo prazo, tá? Quando você vai para o longo prazo,
a maior parte das posições são vencedoras. Por quê? Porque por curto prazo ele é movido com muita especulação. O que vai acontecer na economia, o que vai acontecer com o balanço das empresas. Então você tem muita especulação, reajuste de fundo de investimento. Isso faz o mercado oscilar muito para cima, muito para baixo. Então quando você está com foco no longo prazo, você não fica acompanhando essa oscilação, não fica te gerando ansiedade e a possibilidade de estar fazendo besteira. Se a gente for pegar a queda aí de 2021 e de todos os anos que a gente teve aí para trás, onde houveram grandes quedas no mercado, o que acontece? O mercado cai, as pessoas falam, caramba, eu estou perdendo dinheiro, tira o dinheiro delas e depois o mercado volta a subir. Um exemplo mesmo é a Vale, né? A Vale, se você for pegar em 20 anos, valorizou 45.000%, mas ela já caiu mais de 80% uma infinidade de vezes no curto prazo. Então, o curto prazo, ele vai te gerar receio, ele vai te gerar aquele medo, mas você tem que pensar no longo prazo. Outra dica importante é, não coloque na renda variável, bolsa de valores, etc., um dinheiro que é para reserva de emergência. Muita gente fala, daqui a um ano eu quero comprar um carro, ou daqui a um ano eu quero viajar, daqui a um ano eu quero fazer isso ou aquilo. E ela vai, bota a grana dela na renda variável. Cara, se daqui a um ano o mercado estiver caindo, você vai perder dinheiro se você tiver que tirar. E como eu falei, é pensando numa construção de longo prazo. Então quando você for montar a sua reserva de emergência, que é o capital destinado para essas coisas onde você tem um prazo de validade ali para estar tirando capital, construa uma reserva de emergência que seja num título de renda fixa com liquidez diária, CDB de liquidez diária, um tesouro, Selic, alguma coisa nesse sentido. Mas não deixe de investir pensando no longo prazo também, que é o que vai garantir a sua liberdade financeira. Outra coisa importante é diferencie perda temporária de perda permanente. Então, se um ativo está caindo, que seja 50%, não significa que você está perdendo dinheiro. Tá? Você vai perder dinheiro se aquele ativo, se aquela empresa quebrar. Aí sim é uma perda permanente, porque essa perda vai ser realizada. Como eu falei da própria Vale, durante 20 anos ela subiu 45.000% e no curto prazo ela teve essas perdas temporárias de 80%, 70%, 60%, o que acontece, mas quando você olha no longo prazo, você tem uma excelente valorização. Inclusive é um case interessante, porque a Vale pagou 8,10 de distribuição de lucro para os acionistas, e para quem comprou a empresa ali, por exemplo, em 2018, 2017, recebeu praticamente 40% do seu capital inicial investido só em distribuição de lucros. Olha que coisa interessante. Aí você consegue pegar essa grana, reinvestir e vai formando uma bola de neve. A bola de neve, os juros compostos, que é o ganho que você tem sobre os seus ganhos, ele faz muito mais sentido no longo prazo e é quando a coisa ali ganha corpo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários, o que você está investindo hoje, se você já tem VVB11, se não tem, se você já investe, não investe, deixa eu saber um pouquinho mais de vocês aí também. E coloca aqui embaixo também sugestões de temas para a gente estar trazendo aqui para o canal do YouTube, que é sempre importante trazer o que vocês querem saber, o que vocês precisam nesse exato momento. Deixa o seu like, o seu joinha aí no vídeo e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau. How the fuck I let you slip away? Life for the party, but I'm dead inside. Kill my vibes, it was genocide. Hard to act like I've been alive. I'm trying to find where I identify. One time for the girl that got away. 2 times for the bub I'm about to spray. 3 times for the power that I pray to. Are you up?